Ô glória! Louvado seja o Pai, louvado seja o Filho, louvado seja o nosso Deus, Espírito Santo. É com grande alegria que eu estou aqui, mais uma vez, para transmitir o conhecimento da palavra, daquilo que Deus tem nos ensinado, em o nome de Jesus. Eu quero que você preste bem atenção aí no que Deus vai falar com você, porque quando a gente para ouvir a Deus, eu tenho certeza que Ele vai operar um milagre, né? E uma coisa interessante, o que você está fazendo não está dando certo? Para ouvir o Senhor. O Senhor quer falar contigo, o Senhor quer te dar uma direção. Não fique insistindo em algo que Deus não mandou você fazer, não. Mas se Deus falou, aí você vai e faz. Por isso que é importante prestar atenção na palavra. Irmãos, são tempos aí trabalhosos, tempos difíceis. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Nós estamos passando aí por um momento de pandemia, nós estamos passando aí por um problema de crise política, crise institucional, né? Crise econômica, até mesmo crise religiosa, mas nós cremos que os remanescentes serão salvos, nós cremos no sal da terra, nós cremos na luz do mundo, né? E Deus está no controle de tudo isso. Cabe a gente estar orando, apresentando a Deus tudo isso que está acontecendo. Eu quero trazer uma palavra para vocês, pessoal, mas antes eu vou fazer uma oração e deixa que Deus fale com você. Abra o coração para Jesus. Deixa Ele entrar no seu coração através dessa palavra. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu vou fazer uma pequena oração e nós já vamos entrar na palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu venho a te pedir a bênção da tua unção, do teu Espírito, para que o Senhor venha nos usar e ministrar a santa palavra, as Escrituras que libertam, que transformam, a palavra da verdade. Que vidas sejam tocadas nesta noite pela tua santa palavra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ô glória! O povo está se chegando aí, já está conosco a minha irmã André Gonçalves. Boa noite, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Ore por mim, que já não aguento mais tanta perturbação dentro de casa. Eu vou fazer uma oração por você. Viu, filha? Em nome de Jesus. Deus está no controle. Maior aquele que está em nós, viu? Pode ter certeza disso. Está aí também minha irmã Sueli Maria e os meus irmãos que vão se achegar depois aí. Tá bom, pessoal? Eu vou para a palavra de Deus. Eu estou com uma palavra maravilhosa. No livro de Salmos, capítulo 18, versículo 30, tem um versículo maravilhoso que eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que nele confiam. Então aqui, esse versículo tem três partes. Eu vou estudar a parte A, a parte B e a parte C. A parte A diz: o caminho de Deus é perfeito. Que palavra tremenda! Irmãos, quando Deus fala o caminho de Deus é perfeito, por que o caminho de Deus é perfeito? Porque o caminho de Deus é Cristo. Jesus não disse em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por que o caminho de Deus é perfeito? Porque é Cristo. E em Cristo não há defeito. Em Cristo não há mancha. O nosso Jesus, ele nunca errou. Ele nunca pecou. Ele é perfeito. A palavra de Deus diz que ele foi tentado em tudo. Ele nunca caiu. Nunca transgrediu a lei de Deus. Nunca pecou contra Deus nem contra a sua palavra. Ele nunca caiu em tentação. E ele é o único que pode socorrer os que são tentados. Então você que está sendo tentado aí, está debaixo de uma tentação muito grande, o Senhor Jesus te entende, porque ele passou por isso, ele foi tentado em tudo, mas creia no que ele diz na sua palavra, que ele não te deixará e nem te abandonará, em nome de Jesus. Então o caminho de Deus é perfeito, o caminho é Cristo. É interessante também falar que esse caminho, ele nos leva a um destino. Todo caminho leva a um destino. E esse caminho, que é Jesus, ele nos leva para um destino final,
que é a vida eterna. Esse é o fim. A Bíblia diz que o fim da nossa fé é a nossa salvação, irmãos. Porque quando a gente estiver lá no céu, a gente não vai precisar mais ter fé. Não, porque a fé é aquilo que se espera, é a prova daquilo que eu não vejo. Quando a gente estiver no céu, a gente já vai estar vendo Deus, a gente vai estar vendo Jesus. A gente precisa de fé que é agora. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo é que é agora. Lá não vai precisar. Lá não vai precisar falar em línguas, lá não vai precisar profetizar, lá não vai precisar dos dons de curar. Não, não vai. Por quê? Porque a gente vai estar salvo. Continue neste caminho. Não deixe que nada te desvie deste caminho. Nesse caminho não tem atalho. Esse caminho é perfeito. Ele não é esburacado. Quem anda de carro, que anda de condução, transporte coletivo aí, né, nas estradas, quando pega estrada, tem umas estradas aí, tem umas ruas que é esburacadas, que são feias. Tem algumas que tem manchas de óleo. Irmãos, nesse caminho que é Jesus, você não vai encontrar defeito nenhum. É uma estrada maravilhosa, é um caminho reto, perfeito. Ô irmãos, quem já dirigiu uma estrada muito boa sabe do que eu estou falando, irmãos. É maravilhoso, você dirige tranquilo, você vai em paz. Não saia desse caminho em nenhum momento. Às vezes a gente vê carro quebrado na estrada. E se a pessoa tem esse tipo de problema quando acontece, se ela não souber arrumar, ela vai ter que chamar um especialista para mexer na mecânica do carro ou chamar um eletricista para ver a parte elétrica. Tem muita gente quebrada, irmãos, começou nesse caminho tão bem e de repente quebrou o carro. De repente faltou até gasolina, faltou combustível. Você precisa ver se você está com combustível para chegar até o fim, irmãos. Senão você vai precisar abastecer. Você precisa abastecer o seu espírito. Constantemente você precisa alimentar o seu espírito com a palavra. Você precisa orar, você precisa falar com Deus. Não deixa a gasolina faltar, não. O álcool faltar, não deixa o combustível faltar, senão você vai ficar no meio do caminho. É importante você estar preparado, estar com o tanque abastecido sempre, sempre na sua vida. Fale em línguas todos os dias. Se separe para falar com Deus, adorar. Leia a Bíblia todos os dias. A gente está num propósito aí, pessoal, maravilhoso de ler a Bíblia em um ano. Você pode entrar nas nossas redes sociais e você vai encontrar. Você vai encontrar lá na página do MAEC, que é a nossa igreja, o Ministério Avivamento e Esperança em Cristo, as páginas da igreja, que a gente quer crescer e a gente também incentiva as pessoas a crescerem. Outra coisa importante, carro quebrado. Como eu estava dizendo, quando o carro quebra, se a pessoa não souber arrumar, ela vai ter que chamar um especialista, uma pessoa que manja de elétrica ou uma pessoa que manja de mecânica. É a mesma coisa conosco, a gente está nesse caminho. Mas se porventura a gente se quebrar, porventura acontecer algum infortúnio, a gente vai ter que chamar um especialista. Tem muita gente nesse caminho quebrado, moído. Tem gente que às vezes está carregando um peso que não deveria de carregar. Você sabia que o carro, o próprio caminhão, tem gente que não sabe disso, ele tem um certo limite de peso. Se ele levar mais, ele pode provocar um acidente, o carro pode tombar, pode provocar acidente. Você precisa ver se você não está sobrecarregado. Não, você pode causar um acidente muito sério, um problema muito sério espiritualmente falando. Você precisa ver se você não se quebrou por causa disso. Está colocando tudo nas tuas costas. Você está centralizando tudo. Não deixe isso acontecer. Chama um especialista. Faça tudo direitinho. Faça a checagem que deve ser feita. Examine a si mesmo. Isso é muito importante. Isso vai te ajudar para você chegar no caminho. Em o nome de Jesus. Eu já vi, pessoal, em ruas, em estradas, carros abandonados. Irmãos, está até enferrujado. Pessoas que abandonaram os carros, não quer mais saber do carro. E tem gente assim, que parou e abandonou, irmãos. Não anda mais no caminho. Alguns colocaram, né, a sua vida no acostamento e não sai mais de lá não, irmãos. Não sai mais.
Não, você precisa se levantar, voltar para a estrada, voltar para o caminho que é Jesus, voltar para a palavra de Deus. Você precisa fazer isso. Você precisa se animar, se abastecer com o combustível da fé. Você precisa, em nome de Jesus, voltar para esse caminho, porque tem um destino que é a vida eterna. Esse caminho é perfeito. Outra coisa importante, neste caminho, irmãos, é bem iluminado o caminho que é Cristo. O caminho é Jesus. A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, essa estrada que é Cristo é bem iluminada. Você enxerga tudo, você vê tudo. Deus alumia os seus olhos. Irmãos, quando a estrada é bem iluminada, não tem perigo. Você consegue ver. Nada estará oculto aos teus olhos, em o nome de Jesus. Essa estrada é iluminada pela palavra, tanto do lado direito como do lado esquerdo. É uma estrada iluminada, você não vai sofrer com problema de ladrão. Se o ladrão aparecer, você já vai ver. Espiritualmente falando, o ladrão é Satanás, nós sabemos disso, porque é uma estrada iluminada pela palavra. Preste atenção no que Deus tem te falado, em nome de Jesus. Uma coisa interessante também, no versículo 30, agora a parte B, diz assim: o caminho de Deus é perfeito. Então, resumindo essa parte, para a gente fechar, o caminho de Deus é perfeito. Quem é o caminho de Deus? Jesus. E Jesus é perfeito. Nele não há mancha, nele não há pecado, ele nunca errou, ele nunca pecou contra a sua boca, ele nunca pensou coisa errada. Irmãos, ele foi provado em tudo, tentado em tudo e pode socorrer aqueles que são tentados. Que coisa gloriosa, irmãos. Esse é o nosso Deus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho que é Cristo nos leva ao Pai, a vida eterna. Para sempre iremos morar com o Senhor. Vai valer a pena. Não deixe faltar o combustível. Se você se quebrou aí no meio do caminho, você está quebrado, está querendo carregar muito peso, você está querendo aí forçar o seu carro, entre aspas, a sua vida, você vai parar no meio do caminho, você pode sofrer um acidente de percurso. Não, faça o que tem que fazer. Em nome de Jesus, delegue às vezes tarefa. Isso é importante você fazer. Não sobrecarregue você não, senão você vai ficar meio oprimido, doido. Não, delegue, eu faça isso, eu faço isso aqui, e é importante. Agora, outra parte que eu quero falar com vocês é a parte B. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Como é gostoso ouvir a palavra. Como é gostoso meditar na palavra, conhecer as Escrituras. Mas a gente deve prestar atenção que a palavra de Deus é provada. Um dia haverá o dia da prova, a prova da fé. Nós sabemos que a fé ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Você vai ser provado. Essa palavra que Deus te deu, você vai ter que praticá-la. Você vai ter que colocar em ação na sua vida, porque você vai precisar dela. A Bíblia diz: lâmpadas para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então você precisa desta palavra para iluminar a sua vida, iluminar o seu entendimento. A luz é entendimento. A Bíblia diz que a gente deve examinar nós mesmos se estamos permanecendo na fé, se estamos sendo aprovados por Deus. Responda para você mesmo. Deus te deu uma palavra. Ele não vai deixar você ser provado além das suas forças, além daquilo que você possa suportar. Se você está enfrentando algum tipo de luta na sua vida, Deus te deu a palavra para você. Deus não deixa você ser provado se Ele não te deu a palavra. Você tem a palavra. O que você precisa fazer é submeter essa palavra de Deus e não olhar para o que o inimigo está mostrando para você. É a prova da fé. Você precisa usar a autoridade que Cristo te deu, usar o nome de Jesus, expulsar o mal. Você precisa praticar o que Deus falou. Porque quem presta atenção na aula do Espírito Santo, porque nós estamos na escola do Espírito Santo, e se nós prestamos atenção na sua aula,
no dia da prova a gente não vai temer, a gente não vai ficar assustado. Sabe por quê? Eu já preguei isso aqui, isso está no meu coração, eu carrego comigo. É que nem um professor, quando ele fala, vou dar prova. Tem aluno que fica apavorado, não, professor, que negócio é esse e tal. Mas quem prestou atenção nas aulas, está tranquilo, irmãos, sossegado. Por isso que no momento da palavra, a gente tem que dar primazia à palavra, prioridade à palavra. Na pregação tem que prestar atenção no que está sendo ministrado. Quando você for ler, prestar atenção. Por quê? Quando vier a prova, você vai saber o que fazer, porque Deus ensinou. E a nossa fé vai ser testada como aconteceu com Cristo, quando foi levado pelo Espírito ao deserto. E nós sabemos que ele usou a palavra porque ele se preparou. Ele não apareceu antes dos 30 anos. Olha que coisa interessante. Ele foi se preparando na escola do Espírito Santo, foi aprendendo a palavra, até que a prova veio. E ele usou a palavra. Ele usou o escudo da fé. E eu já vou falar sobre isto. Isso é importante, pessoal. Responda para você mesmo. Você que se sente sobrecarregado, cansado, Deus te deu a palavra, Deus te deu a solução. Se o fardo está pesado, não queira carregar o jugo de Jesus. O fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave. A gente precisa olhar para Cristo, olhar para Jesus. Ele não mudou, ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Examine a você mesmo. Vê se você não está sendo reprovado na fé. Isso está escrito no livro de 2ª Carta aos Coríntios 13:5. Examinai a vós mesmos, provai a vós mesmos. Se Cristo não está em vós, já estáis reprovados. Cristo é a palavra. Tem gente sendo reprovada aí na fé, como tem gente quando na escola, na faculdade, algum curso, por que ela não passa? Porque às vezes não presta atenção no que o professor falou. Aí é reprovado, aí tem que estudar de novo. Então você precisa estudar de novo aquela matéria. Por exemplo, em relação à sua família. Você não está entendendo o que está acontecendo com a sua família. Você não está entendendo essa luta porque Deus falou com você. Eu vou falar algo tão simples. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você tem a palavra. Agora vai ver a prova da fé. De repente, quando um filho se levanta contra você, contra alguém da sua família, algum parente se levanta contra você, o seu cônjuge, às vezes você vai enfrentar essa luta. Então, a sua fé está sendo aprovada ou está sendo reprovada? Você precisa ver. Aprovada é quando você diz, não adianta, diabo, eu e minha casa servirmos ao Senhor. Não adianta você usar um filho meu para se rebelar, para se levantar contra mim, o meu parente, o meu ente querido. Não adianta você querer que eu faça isso, que eu prejudique alguém. Não, está amarrado em nome de Jesus. Então você é aprovado na fé, porque você não olha por vista. Você olha por fé, você presta atenção no que a palavra diz. E então, quando você age assim, você não se abala, porque os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem. Então, você tem a palavra, você tem que permanecer na palavra. Por exemplo, esse momento de pandemia, eu tenho certeza que você que está ouvindo essa mensagem, eu não tenho dúvidas que a maioria aqui já ouviu falar a respeito daquela pobre viúva que tinha o último alimento. Ela estava buscando cavacos para fazer ali um bolo, comer com o filho dela e morrer. Só que Deus mandou o profeta Elias ir lá. Olha, tempo de fome, tempo de crise. E Deus falou, Elias, vá lá procurar essa mulher que eu ordenei a ela que ela te sustente. Ela só tinha isso. Aí quando Elias pediu para ela, ela falou, eu só tenho isso aqui. E eu vou comer, e meu filho, a gente vai morrer. Ele falou, não, faça disso primeiro para mim. E ela obedeceu, irmãos, porque Deus tinha falado com ela, é Deus que fala. Ela fez porque Deus falou, ninguém fez a cabeça dela. E quando ela fez isso, não faltou azeite para ela. Como o caso daquela outra viúva, que o credor chegou querendo levar os 2 filhos. Ela estava endividada, o marido morreu e deixou dívidas. E agora? O que ela iria fazer? Como que ela iria sair dessa situação? E ela buscou um homem de Deus, o profeta Eliseu. Ele falou, o que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite, então busque vasos vazios, não muito, busque bastante e encha com azeite.
E ela crê, ela só tinha um pouquinho, mas ela crê, ela buscou vários vasos emprestados e foi enchendo pelo milagre, pelo poder de Deus, irmãos. Aí ela falou, olha, acabou os vasos. Falou, vai, vende tudo, paga a quem você deve e vive do resto. Então a gente precisa atentar para isso. De repente você está passando por isso. Você está obedecendo a palavra, você crê na palavra, mas, por exemplo, esse momento de pandemia, a gente precisa exercitar a fé daquilo que Deus tem dado para nós. É nessa hora. Essas mensagens é bonita, é gloriosa, a gente dá glória a Deus, mas na hora de viver, chega alguém e fala assim, olha, eu vou levar seus filhos para você pagar a dívida. Isso acontecia muito, era vendido como escravo. E nos dias de hoje, de repente alguém fala, olha, a gente vai ter que pegar sua casa e vender. Você vai perder sua casa. Você vai perder isso, vai perder aquilo. Deus te deu a palavra. Creia nessa palavra, coloque essa palavra diante de Deus. Deus falou, porque a palavra de Deus é bonita, ela é perfeita, mas ela tem que ser crida. E a Bíblia diz, crie, por isso eu falei. Então creia nela. Porque é fácil ouvir, Deus supre as nossas necessidades. Tá, mas e quando a pessoa está passando por necessidade? Ela crê que Deus supre. Mas precisa ver a outra parte, porque ali é um versículo fora, é um texto fora do contexto, porque ali fala também que as pessoas que estavam ali ajudando, plantando, né, ajudando o ministério, no momento de escassez, Deus supriu as necessidades. Então é importante você viver a palavra, crer na palavra. Poderia falar de tantos outros exemplos. Deus libertou um povo da escravidão, levou para o deserto. No deserto não tem mercado, não tinha mercado, não tinha restaurante, não tinha nada disso. E Deus fez, viu o que? Cordonizes, carne para o povo comer, viu o maná. Então nosso Deus, ele não mudou, pessoal. Se a gente está indo bem, Deus não precisa operar milagres. Deus só age, por exemplo, quando está faltando alguma coisa. O milagre acontece em nossas vidas quando cremos, é porque por nós mesmos nós não temos capacidade de resolver aquele problema. Então preste atenção. Sua fé está sendo provada? Use, creia. Por exemplo, a Bíblia diz que o filho é herança do Senhor. A Bíblia diz que nós não teremos filho para perturbação. Os meus filhos, quando eu era pequeno, eu segurei esta palavra, irmãos. Eu tenho um filho que tem 28 anos, o mais velho. Daqui uns dias está fazendo 29. Do meio tem 24 anos. Casou. É casado. Mas eu segurei essa palavra. E depois de muito tempo, veio um filho. O Arthurzinho tem 6 anos. É autista. Você pensa que é fácil? É só quem tem um filho autista sabe como que é, irmãos. Conviver. Só Deus sabe. Mas a gente crê em dias melhores. A gente crê, a gente olha para a palavra. O nosso filho é uma bênção, em o nome de Jesus. Eu profetizo, Deus abençoa a mente dele, a fala dele. E olha que o grau dele é o menor. Tem uns que estão enfrentando, tem vírus autista com grau maiores. Mas, irmãos, entenda, pessoas que têm algum problema assim, que está enfrentando algum tipo de problema assim, não é fácil. Eu estou falando para você. Mas Deus fortalece a gente, Deus ajuda a gente. E é maravilhoso, eu abrindo parênteses aqui, o amor que você pega. É só quem sabe, é só quem passa. Porque eu tenho 3 filhos, mas eu não amo mais ele do que os demais, é porque ele precisa de mais cuidado. Eu amo esse menino, como amo os dois, os demais, né? Os dois. Então coloque isso no seu coração, tem que estar reclamando. Nossa, Deus me deu, porque eu já vi isso. A pessoa fez até uma pergunta para um pregador dizendo: nossa, por que Deus fez isso comigo? Me deu um filho autista. Porque Deus confiou a essa família que eles seriam capazes de cuidar. Isso é um presente de Deus. Eu vejo assim, pessoal. Porque Deus sabia, se nascesse outra família, as pessoas de repente poderiam desprezar, causar maus tratos. Nós sabemos que isso às vezes acontece pela dureza do coração. Mas nós temos que orar, nós temos que crer em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho e eu seguro meu filho, a herança do Senhor. Irmãos, eu não terei filho para perturbação, como diz lá no livro de Isaías 63. Eu não vou ter, irmãos.
Você também precisa acreditar. Lá tem outras traduções que diz: eu não terei filho para maldição, para calamidade, para perturbação, não importa a luta. Eu creio no que Deus diz. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que muitos morreram na fé. Um dia Jesus vai nos levar, pessoal. Ah, e ao Filho do Senhor ficar na mão? Não vai. Não vai. É isso que você tem que entender. Porque Deus, ele honra. O salmista Davi, ele diz algo tão tremendo no livro de Salmo 37, versículo 25, quando ele disse: eu fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, a mendigar o pão. O justo é aquele que vive da fé, que é inocentado pelo sangue de Cristo, que procura viver a palavra. Não que seja perfeito, mas Davi disse: eu nunca vi um justo desamparado. Deus sempre cuidou, e nem a sua descendência. Ô, irmãos, Deus é fiel. Você tem que crer no que Deus fala. Que quando você partir daqui, que vai chegar a nossa hora, a gente não sabe quando. Irmãos, creia que Deus vai cuidar. Deus me deu uma palavra um tempo atrás. Você tem que prestar atenção no que Deus tem te falado. Irmãos, creia. Deus te deu a palavra para você passar na prova, para você ser aprovado nesta prova. A respeito da palavra que fala a respeito de cura. Vê o que a palavra diz a aquele respeito. Se você não prestou atenção, pastor, não prestei atenção, estou sendo reprovado aqui. Não vai, parece que não vai, o negócio está terrível aí. Volta lá e estuda novamente aquele assunto. Vê o que a Bíblia fala sobre aquilo, vai fortalecendo o seu espírito, vai colocando combustível dentro de você. Seu carro está precisando de gasolina. Você está precisando de combustível para você andar, em nome de Jesus Cristo. Pastor, não é falta de combustível, é o carro está quebrado. Então, se você está quebrado, espiritualmente falando, se você não consegue por si só resolver, você precisa de um especialista no assunto. E esse especialista é Jesus. Ou uma pessoa espiritual, uma pessoa da palavra para te ajudar, que é usada por Deus. E eu vou finalizar aqui a parte C do versículo. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. A palavra de Deus é um escudo. O nosso Deus é um escudo para aqueles que nele confiam. Esse escudo é indestrutível. Nada pode derrubar esse escudo. Nada pode abalar esse escudo de Deus. Nós estamos protegidos, irmãos. Acredite e creia nisso. Numa batalha, às vezes um soldado fica ferido, fica cheio de cicatrizes, mas isso não quer dizer que ele foi derrotado, irmãos. Olha o apóstolo Paulo, ele diz: eu carrego as marcas de Cristo. E a gente vai carregar, a gente vai ser humilhado, zombado, vão nos perseguir, vão nos maltratar, vão nos injuriar, vão nos humilhar, vão nos desprezar. Irmãos, é as marcas de Cristo, vamos ser cuspidos, vão bater na gente. Jesus passou por tudo isso. E essas marcas de Jesus, nós também vamos carregar, chicotadas da vida. Né? Às vezes vamos ser tratados com indiferença, vamos fazer acepção em relação a nós. Mas a gente tem que olhar para Jesus e olhar, Ele é o nosso exemplo. Irmãos, mas Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. Nós somos soldados de Cristo, estamos em guerra espiritual. A Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. Eu vou te dizer algo. Pastor, mas e esses irmãos que morreram de coronavírus, que morreram de uma doença grave? Irmãos, até na morte o crente ganha. Ele é vitorioso. Por quê? A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. É a morte. Até na morte, o cristão é mais que vencedor. Olha que coisa gloriosa. Porque a morte não pôde detê-lo. Aparentemente, aos olhos do humano, irmãos, isso é loucura. Hein? Mas o apóstolo Paulo diz: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele sabia para onde iria, em nome de Jesus Cristo. É essa fé que a gente tem que ter. A gente não tem que andar com medo, assustado. Né? A gente está vivendo esse momento aí de pandemia, tem gente apavorado, porque está ouvindo muita má notícia.
Tem 10 espias aí, né? Principalmente esses telejornais, essas mídias que sempre propagam mentira, má notícia, má notícia. E tem gente que já deixou entrar, tá andando com medo, tá apavorado, até de respirar. Meu Deus do céu, não faça isso não. Seja como Caleb e Josué, seja diferente. Claro que você tem que vigiar, é óbvio, né? Vigie, se cuide. Mas não anda assustado não, não deixa o espírito do medo entrar na sua vida não, dominar você, paralisar você, o medo paralisa. É só se cuidar. Se puder evitar, é bem verdade, mas Deus sabe todas as coisas. Deus é teu escudo, acredite. A Bíblia fala que uma das armaduras de Deus é o escudo da fé. Use esse escudo da fé que Deus te deu. Quando o inimigo vier com as flechas, com os dardos inflamados do maligno, irmão, você vai defender. Aqui não, a palavra diz isso. Defenda. O inimigo está lançando seta aí, ferindo o seu filho, por exemplo, a sua filha, está atingindo, está ferindo, está machucando, está humilhando. Pega o escudo da fé e vai, irmão, proteger eles. Quando o diabo vier, não, diabo, meu filho é herança do Senhor. Vai protegendo com o escudo. Faça isso. A palavra de Deus é perfeita. O caminho de Deus é perfeito. Então, eu finalizo aqui. Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Em o nome de Jesus. E eu quero orar por você agora. Quero pedir uma bênção a Deus. Eu quero pedir uma unção especial de Deus para a sua vida. Feche os teus olhos. Em o nome de Jesus, deixa Ele te tocar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu venho a Ti neste momento orar por esse meu irmão, esta minha irmã, orar pela família, pela casa, por alguém que está enfermo, por alguém que precisa de libertação, de um recurso financeiro. O Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus de maravilhas. Em nome de Jesus Cristo eu peço a Ti, Pai, manifeste o Teu poder. Derrama a unção do Teu Espírito. Queima, meu Deus querido, com o fogo da Tua glória, toda obra de Satanás, esse demônio que entrou por um caminho, faça ele sair por 7 agora, Deus. E em nome de Jesus, diabo, você que está por detrás dessas ciladas, dessa ferramenta do inferno, essa arma do inferno, essa doença, essa enfermidade, esse vírus, esse problema no pulmão, essa pneumonia, essa bronquite, essa asma, essa mancha no pulmão, essa infecção no pulmão, esse mal na respiração, essa falta de ar, eu amaldiçoo em nome de Jesus, amaldiçoe esse vírus chamado coronavírus. Você está amaldiçoado em nome de Jesus Cristo. Saia desse corpo. Saia, esse corpo é templo e morada do Espírito Santo. Essa pessoa já foi sarada pelas feridas de Jesus. Bata em retirada agora com todo tipo de dor, com todo tipo de enfermidade e doença. Essa doença incurável vai embora. É o câncer, é o mioma, seja qual for a enfermidade, sai agora. Sai também da casa desta pessoa. Saia, bata em retirada com essas contendas, essas brigas, essas divisões, essa perturbação. Vai embora desta casa, demônio, que joga um contra o outro. É neste quintal que é uma perturbação. Vai embora. Em o nome de Jesus Cristo, eu estou ordenando, vá embora, bata em retirada, eu quebro as tuas forças, eu quebro o teu poder, espírito da perturbação. Eu estou ordenando, saia da vida da André Gonçalves, saia da casa dela, da família dela. Em nome de Jesus, essa perturbação na casa da André Gonçalves, a minha irmã, vai embora agora, sai daí, demônio. Em o nome de Jesus, eu quebro o teu poder, bata em retirada todo espírito contrário, toda obra de macumba eu desfaço no poder de Deus, toda amarração financeira e profissional vai embora em o nome de Jesus. Pai, que a tua bênção seja derramada. Que o Senhor, meu Deus, derrama uma unção especial sobre todos. Em nome de Jesus eu te dou graças. Amém e graças a Deus. Ô glória, louvado seja Deus.